Salve, salve nação! Depois da demissão de Felipe Luiz, já temos a informação que Leonardo Jardim será o novo treinador do Flamengo. Ele chega no Rio de Janeiro hoje. Vou trazer aqui para vocês esse corte da ESPN Brasil. Inscreva-se lá, link na descrição. Você agora vai entender o que está acontecendo, cara. Temos os bastidores, né, da demissão do Felipe Luiz e também a chegada de Leonardo Jardim. Comente aqui o que você acha de toda essa história. Eu fiquei de boca aberta, galera, sem acreditar quando acordei e me deparei com essa notícia da demissão de Felipe Luiz. Achei um absurdo. Por outro lado, Leonardo Jardim é muito bom treinador, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo. Hoje não tem, tá? Mas tem informação. Sempre. Vamos lá, então, vai. Bom, pessoal, todo mundo já sabe que o Felipe Luiz caiu, tal. Depois a gente entra nos bastidores de como foi a queda, tá? Temos muitos detalhes. Tem todos os detalhes, mas eu quero atualização nesse momento. Agora, o Flamengo já tem novo técnico, vai ter? Como é que tá, Hernan? Está encaminhada a contratação do Leonardo Jardim para ser o substituto do Felipe Luiz. Eu digo encaminhada porque a nossa apuração aqui, ela traz esse viés já de algo muito avançado, muito bem já com as pontas amarradas. Os representantes do Leonardo Jardim estão chegando no Brasil, estão a caminho do Brasil, né, para ter uma reunião final, aquele aperto de mão. Uhum. Confirmei com algumas pessoas agora pela manhã que essa negociação ela gira num contrato de 2 anos, né? A tendência é que seja um contrato de 2 anos. E o Leonardo Jardim já era um treinador que vinha sendo observado pelo Flamengo desde o início do ano. Ah, mas os caras já estavam fazendo a caminha para o Felipe Luiz? É bom a gente explicar o seguinte. Felipe Luiz teve uma negociação de renovação de contrato com o Flamengo que deu uma arrastada. E aí teve um determinado momento da negociação que o Boto, né, José Boto, executivo de futebol do Flamengo, português, que conhece muito bem o Leonardo Jardim, tem uma relação excelente com ele, chegou a fazer contatos com o técnico à época já fora do Cruzeiro. E ele ouviu do Jardim o seguinte: preciso resolver questões pessoais aqui, por isso saí do Flamengo, por isso deixei o Brasil. E aí a história ficou ali em stand-by. Mas o Leonardo Jardim sempre foi um nome no radar do Flamengo nessa indecisão de Felipe Luiz. A gente vai trazer muito bastidor sobre a saída do Felipe Luiz, mas sim, posso passar a bola aqui pro Bruno Andrade, mas sim, podemos dizer aqui que Leonardo Jardim está muito bem encaminhado para ser técnico do Flamengo, né, Bruno? Galera, pegou muito mal, né, no final do ano passado, quando teve aquela enrolação na definição, né, de renovação de contrato com Felipe Luiz. O BAP não teria gostado do que eles descobriram há poucos dias, tá? O Felipe Luiz, no final de dezembro, ele negociava uma possível transferência para o Chelsea, tá? Então isso daí caiu muito mal dentro do Flamengo, né? Essa informação eu vi lá no UOL pelo Rodrigo Matos, tá, galera? Não foi aqui do programa. Então o BAP teria ficado decepcionado, chateado com o Felipe Luiz, e daí com esses resultados ruins, ele definiu pela saída do Felipe Luiz, já que Leonardo Jardim topou assumir o Flamengo. Abro aspas agora aqui então para a fonte que me respondeu assim que o André Hernan tomou a palavra. Muito encaminhado, 2 anos de contrato. O André começa com a tendência, essa era a nossa apuração logo no começo do dia, foram as dicas que nos passaram, enfim, pessoas que trabalham nessa negociação, e uma das pessoas que trabalha diretamente nessa negociação entre Flamengo e Leonardo Jardim, negociação que começou inclusive antes da demissão do Felipe Luiz. Essa pessoa confirma 2 anos de contrato, ou seja, até dezembro de 2027, um acordo muito bem encaminhado, foi alinhado ainda ontem, falta assinatura, falta ali, enfim, faltam pequenos ajustes que acontecem hoje, porque os representantes do Leonardo Jardim estão a caminho do Brasil, a caminho do Rio de Janeiro, ainda não chegaram. Assim que chegarem, sentam com o José Boto, com o BAP, enfim, com toda a estrutura do Flamengo,
para fechar de vez essa negociação. O acordo verbal já existe, muito bem encaminhado, 2 anos de contrato. Então, na nossa interpretação, é uma questão mesmo de poucas horas para o Flamengo anunciar a contratação de Leonardo Jardim como substituto de Felipe Luiz. Enfim, a gente tem muita coisa para poder falar, bastidores da queda, bastidores da contratação. O Hernan tocou aí em pontos importantes sobre esse namoro que começou em dezembro, muito por conta de um desgaste que existe ou existia entre Bap e Felipe Luiz, ainda dos tempos de Felipe Luiz jogador, desgaste que aumentou durante o processo de renovação e por isso pegaram o telefone e ligaram para o Leonardo Jardim em dezembro. Aliás, trouxemos isso no Fala Fonte, Sim. que poucas horas antes de o Felipe Luiz falar, ok, assino, vamos nessa, extensão de contrato, o Bap pegou o telefone e ligou para o Leonardo Jardim. Ali começou o namoro. Não aconteceu, mas acontece agora em março. E lembrando, também desculpa aí monopolizar a conversa, na semana passada trouxemos o quê? Que durante janeiro, durante fevereiro, o Leonardo Jardim sempre deixou claro para as pessoas próximas, para os representantes, que só voltaria a trabalhar no segundo semestre. Queria cuidar da cabeça, cuidar da família, resolver problemas pessoais. Só que na semana passada, o Leonardo Jardim passou a bola para os representantes, para as pessoas próximas, com a seguinte mensagem, e trouxemos aqui no Fala Fonte de forma exclusiva: aceito voltar a trabalhar em março, porque já resolvi as minhas pendências, os meus problemas profissionais, mas sobretudo pessoais. Ou seja, estamos em março, dia 3, data, mês que Leonardo Jardim avisou que voltaria a trabalhar. Fosse no Brasil, Oriente Médio, Europa, mas será no Brasil, será no Rio de Janeiro, será no Flamengo. O Leonardo Jardim, galera, só não aceitou a proposta do Flamengo ali no final do ano porque ele tinha falado lá no Cruzeiro que no Brasil só treinaria o Cruzeiro, né? E a gente sabe que esse tipo de declaração não é verdade, né, cara? Tem jogador que fala isso, só joga em time tal. E treinador também. Então caiu por terra, né? Mais uma historinha aí de treinador e jogador que cometem esses erros, né? De falar que só treina um clube e jogador de falar que só joga em um clube, né? Isso daí é balela, né, cara? E o Leonardo Jardim sempre foi tratado ali nos bastidores como uma sombra, né? Apesar de ter esse namoro lá em dezembro, antes do Felipe Luiz assinar a renovação, então teve essa sondagem, então ele era tratado como uma sombra. E até, inclusive, ele já tá no Brasil, né? Porque esse final de semana ele teve um casamento de um colega lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e agora já tá no Brasil, para chegar no Rio de Janeiro é mais rápido, um acordo muito bem encaminhado e deve ser em breve oficializado, né? Se ocorrer tudo como a gente tá informando por aqui. Ó, tem muita mensagem aqui no chat, tá? Eu já vou ler. Tá bombando? Nossa, pessoal, bom, tem muita gente falando... Não, o Twitter já explodiu já. O Twitter vendo Fala Fonte, as páginas já estão... Bora, então vamos lá, mas pessoal, deixa o like aí então, tá? Já que tem tanta gente vendo, então vamos lá, deixa o like aí pra gente, porque tem muita gente falando do fato da demissão do Felipe, como aconteceu, a gente entra nesse assunto também. É importante a gente falar que o fato da demissão, a demissão do Felipe Luiz é um fato já consumado, a gente vai trazer bastidores e tal. O que a gente tá abrindo aqui a live é com o que tá acontecendo e o que vai acontecer. O que tá acontecendo nesse momento, que agora. Que é a chegada. Outra informação importante, conversei com alguns funcionários do Flamengo, que obviamente ficaram muito surpresos com a saída do Felipe Luiz, ninguém imaginava e tal, mas já circula a informação, né, entre funcionários do Flamengo que o Jardim está chegando, que o Leonardo Jardim está chegando. Inclusive eu ouvi de um desses funcionários, pô, esse treinador é top. Que bom que esse treinador tá vindo, porque esse treinador é top. Quer dizer, no Flamengo já estão esperando a chegada. A chegada. Já circula a informação interna no Flamengo de que o Leonardo Jardim está sendo contratado. Então, quer dizer, para a decisão do campeonato estadual, a tendência é que o Jardim já esteja no comando da equipe. Hoje é terça, a decisão é domingo. Depende muito de como vai ser a chegada dele e de como tudo vai se desenvolver. Se ele vai cair no beat também. Porque assim, o Flamengo tem uma comissão técnica... Não, se ele chegar hoje, cara, pode ter certeza que ele vai assumir o Flamengo já contra... Ele já vai estar na beira do campo contra o Fluminense na final do Carioca. Isso daí é certo, né? Já pensou, o Flamengo contrata o cara hoje e daí ele não vai pro jogo e o Flamengo perde a final? O que adianta daí? Hoje que é a fixa com o Rodrigo Caio. Não me surpreenderia se o Rodrigo Caio fosse o treinador ali naquela final, até por tudo que o Rodrigo Caio
representa no Flamengo, um cara multicampeão, um cara muito querido lá dentro, está fazendo um grande trabalho. Poderia ser o Rodrigo Caio ali com uma supervisão, vamos dizer assim, do Leonardo Jardim. Mas tudo vai depender dessa conversa que vai ter hoje. Os representantes estão no voo agora, vindo para o Brasil, vindo para o Rio de Janeiro, sentam com o Flamengo, apertam a mão e aí dali começa a decisão do que vai ser feito. Óbvio que já tem alguma coisa ali já sendo trabalhada, mas eu digo, ela começa a ter validade a partir do momento que você senta e conversa. Não acredito, e aí é muito do feeling e do que a gente tem conversado. Eu e o Bruno, a gente tem conversado com fontes muito dentro da negociação, fontes que estão na periferia da negociação e fontes que conhecem ambos os lados. E todas essas fontes, desde cedo, Europa, aqui no Brasil, Madrugada e tal, elas dão um caminho de que, assim, o Leonardo Jardim é bola cantadíssima dentro do Flamengo, plano A, plano B, plano C. Ah, beleza, outros nomes básicos ali, como Arthur Jorge, próprio Gadiardo, que acho que foi até o Felipe que falou no nosso grupo de trabalho lá. O Gadiardo pro Vasco tinha falado que iria descansar. E é importante a gente falar que o Arthur Jorge é dos mesmos representantes do Leonardo Jardim. Eu ia te perguntar isso. Então, assim, conflito, um não ia atropelar o outro. Sim. Então, assim, por que eu vou querer colocar o Bruno Vicari e o André Hernan, que tem o mesmo empresário, no mesmo time? Entendi. Calma lá. Por uma vaga, né? Concorrendo por uma vaga. Calma lá, vamos segurar. E até o perfil é diferente, né? Do Arthur Jorge e do Leonardo Jardim. E hoje você tem um Leonardo Jardim posto no mercado, avisou o mercado que estaria disponível e está negociando. O Arthur Jorge tem uma questão com o Rayhan, que é a discussão com os árabes. E está tendo, assim, de novo, vamos voltar na questão dos bombardeios, dos conflitos e tal. Tem um conflito no lá, Catar, claro. No Catar há uma preocupação. Claro. Né? Teve bomba estourando lá no Catar. Eu, se trabalhasse lá, estaria preocupado. A Liga do Catar tá parada agora. Então, a Liga do Catar tá parada. Que o zagueiro que nós vamos falar aqui tá vindo pro Brasil por conta disso também. Mas tem um dos motivos, Mas, nessa aqui do Jardim ser o plano A, B e C, o Flamengo teria demitido o Felipe Luiz se já não tivesse acertado com alguém? Não. O que você acha, Bruno? Não é Porque, assim, é só a gente pegar nos últimos anos Vicari, como tem acontecido. Não é nem achismo, o Bruno tem bastidor. Então vamos lá, Bruno. Não é achismo, para já uma interpretação clara, óbvia, mas eu não vou me sustentar somente na interpretação e no óbvio, é informação. Ontem pela manhã, e aqui não é o famoso, enfim, aquele jargão que a gente usa no jornalismo, né? O furo que nós não demos. Mas ontem pela manhã eu compartilhei com o Felipe e com o André Hernan, no nosso grupo de apuração, que uma fonte muito, muito forte, muito credível de mercado me disse assim: prepare-se que hoje ou amanhã teremos uma bomba. E eu perguntei, bomba? E a pessoa, bomba atômica. Não posso te dar mais detalhes. Evidentemente que eu insisti, mas não consegui. Na minha primeira interpretação, eu pensei, se é entre hoje e amanhã, deve ser algo sobre jogador, mercado de transferências, porque o mercado fecha hoje. Eu nem por um segundo me passou pela cabeça de forma concreta que poderia ser treinador, tampouco o Felipe Luiz, na semifinal do Campeonato Carioca, enfim, brigando por todas as competições. E evidentemente que, e aí vai a questão da madrugada, né? O Hernan brincou com a madrugada. Eu acordei com uma ligação às 4 da manhã aqui em Portugal, meia-noite do Brasil. Minto, 1 da manhã do Brasil, 4 daqui, 1 do Brasil. Atendi assustado, falei, pera lá, quem é que é? Eu já pensei em notícia ruim, né? Morreu alguém foi pro hospital, já acordei assustado. E essa pessoa, que já havia me dito sobre a bomba atômica pela manhã, falou, pode cravar, Felipe Luiz caiu, ele estava para ser anunciado ali, aquele comunicado, foi mesmo em conjunto, e depois falou, lembra aquilo que eu te disse? Leonardo Jardim, vai atrás, agora está liberado. E daí em diante comecei toda a apuração e publiquei um texto às 5 da manhã para mim aqui, 2 horas aí no Brasil, já com detalhes de negociação em andamento. Então, o Leonardo Jardim já tinha uma conversa em andamento muito bem encaminhada ainda antes de o Felipe Luiz tomar o conhecimento da decisão da demissão, que aliás pegou ele de surpresa. Evidentemente que o clima com Felipe Luiz e BAP entre os dois não era bom, mas o Felipe Luiz não esperava a demissão da forma como foi.
mas posso dizer categoricamente que já existia de antemão uma conversa muito bem alinhavada entre Flamengo e Leonardo Jardim por conta dessa demissão já iminente do Felipe Luiz. Eu queria... Ótimo, hein, Bruno? Então, Bruno, bom, na semana passada ele trouxe, né, que o Leonardo... Galera, uma coisa é certa, né? O BAP é orgulhoso e o Felipe Luiz também é orgulhoso. E a renovação travada do final do ano pegou muito mal, né, cara? E o BAP ficou engasgado com o Felipe Luiz. E ele tinha que renovar porque o cara tinha acabado de ganhar Brasileiro, Libertadores e tinha chegado na final do Mundial contra o PSG e quase ganhou a final do Mundial, né? Então, o BAP se via na obrigação, ele se sentia obrigado a renovar. Só que os dois têm gênero forte, os dois são pessoas assim com a personalidade forte, então parece que os dois não se gostavam tanto, né, cara, como a gente imaginava, né? O Jardim estava disposto a voltar a trabalhar. E aí a gente falou, ó, isso cai como uma informação importante no mercado aqui brasileiro, porque tem técnico que tá balançando, Sim. Tem sempre o desejo, a saudade da torcida do Cruzeiro, e aqui no chat, Hernan, tem muita gente perguntando isso do Cruzeiro, como é que tá nessa história. Inclusive, acho que a gente podia fazer aquele teste aqui, ó. Nesse momento, Felipe, só a torcida do Flamengo. Tá, vamos ver. Ó, eles decepcionaram da última vez. Vamos ver se a nação vai chegar forte dessa vez. A torcida do Vasco engoliu da última vez. Engoliu, mas a nação chegou em peso nessa live, tá? Mas hoje você vai ver que isso aqui, ó, só de chamar você vai ver que já vai bater 2.000. Só quem é rubro-negro dá like Quero ver, agora. nação. Manda 2.000. Vamos ver. Ó, 4.200 likes. Deixa eu dar o like aqui. Tá dado. Tá amassado o like. Likes, então, aí. Até 2.000. Mas só antes do Hernan passar a informação... antes de... Pode falar, Bruno. Não, antes de falar mais sobre Cruzeiro, aí sim é mais uma interpretação minha do que informação. A informação é que já existia conversas antes ainda da demissão do Felipe Luiz. Na semana passada, quando eu trouxe aqui, eu e o André Hernan, a informação, quando trouxemos juntos que o Leonardo Jardim já havia tomado a decisão de voltar a trabalhar em março e nunca fecharia as portas para o Brasil, naquele momento já existia uma pressão muito grande, aí a apuração de outros colegas nossos na ESPN, que o BAP, por ele, até já teria demitido o Felipe Luiz pós-Lanús, mas esticou a corda porque não tinha ainda a conversa alinhada com o Leonardo Jardim. Então... É por isso que eu falo, se não tivesse o sim do Leonardo Jardim, o Felipe Luiz não tinha sido demitido. Iria ficar sem treinador? A pessoa com quem eu converso, uma das pessoas com quem eu converso ali da relação do núcleo Leonardo Jardim, me avisou, olha que o Leonardo Jardim volta a trabalhar em março. Curiosamente ou não, coincidentemente ou não, no momento que era quase o estopim do BAP em relação ao futuro do Felipe Luiz no Flamengo. Ou seja, o namoro vem de dezembro, é bem verdade, isso é claro e notório. Depois, ainda antes de ontem, ou seja, na semana passada, já existia sim claramente uma movimentação, o Leonardo Jardim percebendo que o Felipe Luiz sairia ou poderia sair, o BAP percebendo o quê? Que o Leonardo Jardim declarando publicamente que, não ele, né, oficialmente, mas pessoas próximas confirmando que ele voltaria a trabalhar, o Flamengo tinha que agir, ou no caso, enfim, achou por bem agir. Caso contrário, daqui 2 semanas, 1 semana e meia, outro grande do futebol brasileiro poderia demitir o treinador e o Jardim poderia ser opção. Então o Flamengo acelerou um processo que já queria ter resolvido no passado recente. Na quinta-feira, Bruno, foi quando você contou aqui de manhã que o Jardim estaria disposto a voltar a trabalhar em março. E aí na quinta-noite teve a decisão ali da Recopa, né? A Recopa Sul-Americana. E o Lanús acabou vencendo no Maracanã. Antes que a torcida do Cruzeiro fique incomodada com a situação... Não, eu quero saber como é que tá o Cruzeiro nessa história. Não, o Hernan pode... O Cruzeiro tá feliz com o Tite, né, cara? Queria tanto o Tite, né? Tá feliz lá, né? Oxe, não reclama agora, porra. Ficar melhor então aqui, porque o Cruzeiro tem um técnico, né? Isso. O Cruzeiro não vai demitir o Tite agora, mas pelo que a gente sabe. O torcedor tem mas saudade. torcedor demite treinador toda semana. Toda hora. Pela torcida do Cruzeiro, o Tite já teria sido demitido, o Jardim pela torcida do contratado. Cruzeiro, Não pela teria nem torcida chegado. do São Paulo, pela torcida do Palmeiras, teria técnico demitido toda semana. Sim. A torcida do Palmeiras já teria demitido o Abel há muito tempo. É isso. Pardal. No ano passado. Não, antes ainda, né?
Porque segundo os críticos do Abel, faz 2 anos que ele não ganha nada, que ele está enganando. Teria demitido, sabe quando? Depois quando perdeu pro CRB ali na Copa do Brasil, lembra? Aí, perdeu pro Corinthians com o Memphis subindo na bola ali, tchau. Isso. Mas enfim, o assunto é o Flamengo. E o Cruzeiro? Tem alguma... Como é que o Cruzeiro tá nessa história? Porque tem alguma... Tá aí, galera. Tá aí. Felipe Luiz demitido e Leonardo Jardim é o novo treinador do Flamengo. Eu vou trazer aqui para vocês agora. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá aqui, tá na tela. Flamengo acerta a contratação de Leonardo Jardim, que é aguardado no Rio de Janeiro hoje. Bem, comente aqui o que vocês estão achando disso tudo, cara, dessa história toda, tá? Então, eu acompanhei hoje pela manhã, né, um corte do UOL Sport com o Rodrigo Matos e ele explicando, né, que esse desgaste começou no final do ano, quando o Flamengo estava tentando renovar o contrato de Felipe Luiz. E o BAP teria se aborrecido, teria ficado irritado pela demora. E o Felipe Luiz, ele ficou sem responder o BAP, ou o Boto, por 3 dias. E o BAP descobriu, há pouco tempo atrás, que o Felipe Luiz estava negociando com o Chelsea. No final do ano, galera, depois do Mundial de Clubes. E isso teria deixado o BAP puto. Ele ficou super irritado. E daí, cara, ele não o demitiu porque o cara tinha acabado de ganhar Brasileiro, Libertadores, tinha ido bem no Mundial de Clubes. Só que ele ficou com aquilo na cabeça, né? E daí o Flamengo começa o campeonato estadual com o sub-20 mal, daí tem que intervir, tem que colocar o time principal. O time principal vai mal no Brasileiro, perdeu para o Corinthians a final da Supercopa, foi mal na final da Recopa, perdendo para o Lanús os 2 jogos, e isso culminou na demissão do Felipe Luiz, galera. O Flamengo tentou a contratação do Leonardo Jardim em dezembro, não conseguiu, né? Ali quando estava ainda tentando renovar o contrato com o Felipe Luiz, ali quase perto do Natal. E agora não, semana passada saiu a informação que o Leonardo Jardim voltaria a trabalhar em março, né? Como foi dito aqui pelo Bruno Andrade. E com isso, o BAP, ele ficou preocupado, porque assim, ele já queria demitir o Felipe Luiz, né? Pelos resultados ruins. O time não vem jogando bem. E o Leonardo Jardim é o treinador dos sonhos do BAP. E ele ficou com medo de algum clube contratar o Léo Jardim, né? E daí, cara, ele não pensou 2 vezes. Demitiu o Felipe Luiz mesmo após essa goleada de 8-0 sobre o Madureira, para acertar correndo a contratação de Leonardo Jardim, que é aguardado hoje no Rio de Janeiro. Tá aqui, galera. O Flamengo acertou a contratação de Leonardo Jardim, que é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira. O treinador foi contratado para substituir Felipe Luiz, demitido após a goleada de 8-0 sobre o Madureira na semifinal do Carioca. O contrato, a princípio, será até o fim de 2027. Clube e staff do treinador já vinham alinhando os detalhes desde antes de Felipe Luiz ser avisado, né, sobre a demissão. Desde antes de Felipe Luiz ser avisado sobre a demissão. O ex-lateral ficou sabendo logo depois da entrevista coletiva no Maracanã. Jardim deve ter o primeiro contato com o elenco durante a tarde, em treino no Ninho do Urubu. Já chega hoje, hein, cara? O grupo teria folga, mas os planos mudaram. Tá aqui, ó. Desde que deixou o Cruzeiro em dezembro, Jardim estava afastado do futebol por questões particulares. Na época, ele deu uma entrevista e se emocionou ao falar sobre a família, anunciando que faria uma pausa na carreira de treinador para preservar a saúde física e mental. O vínculo no clube mineiro era até o fim de 2026, mas ele acionou a cláusula para não ficar. É igual o Vitor Pereira, né? Falou que ia cuidar da sogra e foi cuidar do Flamengo e deu no que deu. É isso, cara. É muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem que absorver tudo, a gente tem que mentalizar tudo e tentar entender, né?
Que rumo que as coisas estão tomando neste momento, né? Galera, estou profundamente triste, profundamente chateado, porque Felipe Luiz, para mim, é um ídolo. Felipe Luiz, ele conquistou 5 títulos entre Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Estadual. Em 1 ano e 5 meses, ele conquistou tudo isso, cara. 70% de aproveitamento. Ele merecia mais uma chance, mais uma oportunidade, né? Igual eu falei, não sei se eu falei nesse vídeo aqui ou em outros vídeos, o ego do BAP, o orgulho do BAP é muito grande, né? E o Felipe Luiz também tem personalidade forte. Eles são assim. E parece que um não aceitava o pensamento do outro, né? E deu no que deu, né, cara? O BAP tomou essa decisão e pegou todo mundo de surpresa. Não adianta você falar, eu já sabia. Não, ninguém sabia, cara. Ninguém sabia. Depois de um 8-0 ainda, que coisa louca, né, cara? Eu acho um absurdo a demissão do Felipe Luiz, tá? Só pra vocês saberem. Valeu, tamo junto. Saudações.